E aí, pessoal, vamos começar mais um podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha esposa Malu Perini, host e o belo rosto do podcast Os Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual é o tema de hoje, Beldinha? Hoje vamos falar sobre a filosofia de Platão, mas provavelmente falaremos mais do que só isso. Apesar disso, já sei bastante coisa. Sim, é porque tem muita coisa antiga que está cada vez mais atual nesse mundo de inteligência artificial. Pelo menos para mim, eu tenho vários questionamentos a respeito disso. E antes de apresentar a nossa ilustre convidada, dá um recado aos nossos patrocinadores. A Pura Vida. Vocês podem ver aqui na mesa, quem está assistindo a versão em vídeo, que a gente está com um chá da Pura Vida, que é muito bom, é o Blue Calm. A gente toma geralmente antes de dormir, mas tem gente que toma para outras finalidades. Então, vocês veem no meu story um chá azul, né? Fico até brincando, né? Zoando com outras coisas que são azuis, não tem nada a ver, tá? Mas é um chá que ele tem bastante magnésio, que é um mineral importante para o corpo, ele ajuda a relaxar, então eu costumo tomar antes de desligar, né? E a Pura Vida tem vários outros suplementos também, e você pode experimentar os suplementos através de um cupom de desconto que nós temos aqui no podcast, por conta da parceria, que é o cupom Sócios Pura Vida. Então, tem um QR Code aparecendo na tela, ômega 3 eu tomo da Pura Vida, creatina eu tomo da Pura Vida, whey protein eu tomo da Pura Vida, vitamina C, vitamina D, própolis, curcumina, o que mais, amor? Meu Deus, tá dando todo Coenzima Q10. o nosso relatório diário É muita de coisa. suplementos. Eu tenho a parceria porque senão eu ficaria pobre. Mentira! Esse é o ponto. Compro tudo lá. E para quem quiser comprar com desconto, Sócios Pura Vida é o nosso cupom. E agora apresentando a nossa convidada pela primeira vez aqui no podcast Sócios. Estamos recebendo Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia há 34 anos na organização Nova Acrópole do Brasil, palestrante, experiente em temas como ética, sociopolítica, simbologia, história da filosofia, entre outros, youtuber, poetisa, roteirista de teatro, já publicou 8 livros e produz artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa de todo o país. Lúcia, bem-vinda ao podcast Sócios. Muito obrigada. Satisfação estar aqui. Obrigada pela presença. Você foi um nome muito pedido aqui no podcast. A gente já recebeu alguns filósofos. O Clóvis já veio aqui para falar, por exemplo, de estoicismo, de Nietzsche. Há pouco tempo veio o Guilherme Freire para falar sobre liderança. A gente recebeu também o Denis para falar sobre a revolta de Atlas. Sempre que vinha um filósofo, o pessoal ficava, chama a Lúcia Helena Galvão, gosta muito. Traz ela aí podcast. Poxa, é um prazer ter você aqui. Inclusive, tem livros que eu li por influência sua. O Caibalion, eu li depois que eu ouvi uma aula sua. Eu falei, que interessante. E o que eu queria começar a discutir com você aqui é sobre a filosofia do Platão. Também já vi vídeos seus sobre isso, sei que você gosta do assunto. E para quem não conhece, né, para aqueles que estão presos na caverna e não sabem quem é Platão, Tem essa por que esse filósofo é tão importante? Nós poderíamos dizer que Platão é um divisor de águas na história do pensamento, não é? Embora a filosofia precede Platão, nós temos aí os pré-socráticos antes dele, e o próprio Sócrates, mas Platão ele estrutura o pensamento de uma maneira muito interessante e vai dar seguimento a uma estrutura mais, digamos assim, organizada do pensamento filosófico. Ele é autor de uma obra bastante prolífica, né? São vários diálogos que ele deixa para nós. Portanto, ele causa um impacto que podemos dizer que quase tudo que veio depois volta a ele, quer para afirmá-lo, quer para negá-lo, mas quase que como se fosse uma necessidade prestar algum tipo de homenagem a Platão, quer para confirmá-lo, quer para negá-lo em toda a filosofia posterior. Eu não lembro quem, mas tem um filósofo que falou isso já, que toda a história da filosofia é uma série de menções a Platão. Como fosse impossível não ter uma nota de rodapé ali citando que, poxa, isso aqui, ou como você disse, né, ou confirma ou vai contra as ideias do Platão. E dentre as ideias dele, né, quais são as mais interessantes? Nós podemos falar, sobretudo, da teoria das ideias, onde ele vai falar do mundo das ideias e o mundo fenomênico, não é? Onde as coisas nascem nesse mundo das ideias. Aliás, a gente pode pegar algumas referências em filosofia oriental, como, por exemplo, a Índia, que fala Mahati, a grande mente cósmica, esse mundo sutil, como se todos os esboços do mundo manifestado tivessem nascido aí e fossem lentamente se manifestando no mundo. Então, nós podemos imaginar que as coisas, antes que sejam pensadas pelos seres humanos, antes que sejam concebidas aqui, já pré-existiriam nesse plano das ideias. Elas vão se concretizando, sendo trazidas ao mundo. Então, a criação humana não seria propriamente uma criação absoluta, seria uma captação, como se o ser humano fosse um pontífice entre esse plano das ideias e o plano concreto. E ele falava que
Tudo aqui, então, é uma cópia desse mundo. Seria isso? É uma cópia mais ou menos perfeita, né? Quando surgem imperfeições, aí vão haver as correções, que seria um processo de evolução. As correções para que essas imagens estejam mais à semelhança das suas ideias perfeitas que as originaram. E no que o Platão ele difere de quem veio antes dele? Porque você citou que tem os pré-socráticos, e eu já li aquele livro Cosmos, do Carl Sagan, ele fala bastante dos pré-socráticos, de algumas ideias muito interessantes, da criação, né, do conceito de átomo, pelo Demócrito, por exemplo. Inclusive fala lá que o Platão e o Demócrito não se davam muito bem, porque o Demócrito ele era ateu, numa época de vários deuses, entre outros motivos, né, que ele coloca lá. E depois veio o Sócrates. No que ele quebra com a... Não sei se é uma tradição que veio antes dele, no que ele foi revolucionário? Porque, por exemplo, você tem obras de Platão que são apologias a Sócrates, que Sócrates não deixou nada escrito, ele morreu antes, né? Se suicidou tomando lá. Foi obrigado a se suicidar, melhor dizendo, né? Através da ingestão de cicuta. Mas no que ele quebra essa tradição que estava vindo antes dele? O que ele teve de tão diferente dos outros a ponto da gente poder falar que a filosofia se remete a Platão, no final das contas? Na verdade, os pré-socráticos eram chamados de filósofos da natureza. Eles estavam muito preocupados, sobretudo, em captar qual foi o elemento que originou a natureza. Então, são denominados como filósofos da natureza. Nós podemos ver que em Sócrates e Platão o centro começa a ser o homem, a discussão da condição humana, de como as coisas nascem dentro da esfera humana. Portanto, ele centraliza essa questão humanista de uma maneira diferente ao que havia antes. É um dos traços característicos que, a partir daí, são estabelecidos. Então, ele coloca a humanidade no centro. Sim. Tudo que gira em torno da humanidade, a condição moral, a condição política, tudo é muito estabelecido aí na filosofia socrática e platônica. Através do diálogo, né, procura-se extrair o melhor do ser humano e o que seria a forma ideal de vida do ser humano. O Platão ele tenta organizar a sociedade, não? Ele dá uma ideia do que seria uma sociedade ideal. Ele cria, a partir do diálogo à República, que a gente pode dizer que é o mais importante, o mais relevante, né? Ele cria a ideia de uma sociedade ideal, onde aí ele vai estabelecer uma série de conceitos fundamentais, né? Do que seria o governante numa sociedade ideal, como seria a formação desse governante, quais seriam as virtudes fundamentais a serem desenvolvidas por ele, inclusive fala a respeito de uma sequência de formas de governo, desde a ideal até a mais imperfeita. Ou seja, ele vai desenvolver uma série de mitos nesse diálogo, onde ele vai demonstrar um pouco a respeito de como a sociedade poderia dar certo, por que não dá concretamente falando, quais são os vícios de que padecemos, como, por exemplo, no mito de Giges, onde ele vai falar do fato de que o homem, em geral, não ama a justiça. Então, é um diálogo muito voltado sobre a vida em sociedade. Você pode contar esse mito do Anel de Giges? Esse é um mito bastante interessante. Giges era um pastor lídio e se diz que era um homem reconhecido na sua sociedade como muito honesto. Uma ocasião, ele estava pastoreando as suas ovelhas e teria encontrado uma espécie de um túmulo, onde havia um guerreiro antigo, algo assim, que ele tinha no dedo um anel com uma pedra. E Giges retira esse anel do dedo desse cadáver e coloca no seu próprio dedo. Quando ele participa das assembleias dos pastores, ele percebe uma coisa curiosa, que cada vez que ele vira essa pedra para dentro da mão, ele se torna invisível. As pessoas começam a perguntar entre elas, onde foi o Giges? Giges estava aqui agora mesmo, sumiu. E depois ele vira a pedra para fora, volta a aparecer. Aí são colocadas duas possibilidades. A primeira delas é que Giges, usando o anel, como ele era um homem reconhecido como honesto depois, ele quebra totalmente esse comportamento, se torna uma pessoa libertina, uma pessoa desonesta, uma pessoa que rompe com todas as tradições morais da sociedade, seduz a rainha, mata o rei, faz tudo o que você possa imaginar. E aí vem aquela questão fundamental que a gente sempre coloca, né? O que faríamos nós com esse anel de Giges na mão? É basicamente uma questão que perdura ao longo da história. Mas, além disso, Platão ainda vai mais além. Ele imagina o seguinte, imagina a segunda possibilidade, em que Giges, usando esse anel, continuasse tão honesto quanto ele era antes. E o que as pessoas, ao saber disso, pensariam? Imagine que, a princípio, em conjunto, em comunidade, elas elogiariam demais. Nossa, que maravilhoso é o Giges, que homem íntegro, por medo de que ele, invisível, pudesse provocar algum mal a elas. Mas, uma vez que elas estivessem a sós,
Quando a última porta se fecha atrás delas, elas diriam, que tolo, que idiota que é o Giges. Se esse anel estivesse na minha mão, me daria muito bem. Ou seja, no fundo ele vai deduzir. Nós não amamos a justiça, não amamos a ética. Nós praticamos simplesmente por um interesse social. Porque, de uma certa maneira, se todos somos injustos, vai que alguém tem condições maiores do que a minha. É mais esperto, é mais inteligente, seja lá o que for. Eu sofro um dano maior do que aquele que eu sou capaz de provocar. Portanto, eu tenho prejuízo. Então, nós fazemos um acordo entre nós. Eu não te roubo, você não me rouba. Eu não te causo nenhum mal, você não me causa nenhum mal. Mas, se houver um anel de Giges, aí que mal tem. Não é lógico que cada um vai tirar as suas vantagens. O que eu acho interessante comentar é que a gente realmente tem esses anéis de Giges. Eles existem de fato. Como, por exemplo, no pensamento humano. Nós achamos que é muito impune aquilo que a gente pensa, que qualquer pessoa pode pensar qualquer coisa, não é visto, não é contemplado em sociedade, portanto, aí você tem o anel de Giges, que na verdade é uma ilusão, porque da mesma maneira que Platão fala que nós temos um plano das ideias e um plano concreto, tudo aquilo que vive reiteradamente no plano das ideias tensiona o mundo manifestado para vir à vida. Portanto, se você alimenta repetidamente uma ideia, numa fresta de desatenção, ela vai vir à vida e vai gerar um fato na tua vida, mais cedo ou mais tarde. E também um outro anel de Giges que é bastante comum, que a gente pode ver em sociedade, é o poder. Se eu tenho o poder, eu me sinto numa situação onde eu posso fazer o que eu quiser e sou totalmente protegido por esse poder. Não posso receber uma contrapartida à altura. Então, eu me sinto, muitas vezes, muito à vontade, mais do que se poderia, do que se deveria, né? Para manifestar aquilo que eu sou. Daí que muitas vezes se pensou na história que o poder é algo que corrompe, é algo que traz à tona aquilo que o homem tem de pior. Que é uma coisa com a qual eu legitimamente não concordo, não acho que seja assim. Existe uma frase de um escritor brasileiro que eu gosto muito, que eu considero como um filósofo, que é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis tinha reflexões excelentes, e uma das suas frases famosas que ele dizia na Marmota Fluminense, ele dizia o seguinte: é errada a frase que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Muito bom. Então, de uma certa maneira, se eu guardo dentro de mim uma intenção de tirar proveito do outro de maneira fácil, o poder vai trazer à tona isso. Vai potencializar essa minha tendência. Agora, se eu trago dentro de mim um pacto com a minha consciência de integridade, de lisura, de honestidade, o poder vai potencializar isso que eu tenho. Ele não vai inventar em mim uma falta de ética. Ele vai simplesmente trazer à tona aquilo que eu tenho. Agora, como muitas vezes a nossa ética, a nossa justiça é mais uma ética de coerção do que de convicção, evidentemente o poder vai potencializar uma tendência a tirar proveito das situações. Mas se eu tivesse dentro de mim uma ética por convicção, logicamente eu continuaria fiel a essa ética. Que é a grande questão, a grande dualidade ética que eu sempre gosto de falar. Nós consideramos muito, como diz Hobbes no Leviatã e outros autores, que nós temos um contrato social, onde todos nós firmamos um hábito para tornar a vida em sociedade viável, de não causarmos danos uns aos outros. Só que tem uma frase de um outro filósofo que eu gosto bastante, que é Francis Bacon, ele fala sobre a esperança, não tem nada a ver com a história, mas tem muito a ver no final das contas. Ele diz que a esperança é um ótimo almoço, mas um péssimo jantar. Na hora do jantar já era para você estar fazendo alguma coisa e não só esperando. Eu também acho que esse contrato social, esse pacto social é um ótimo almoço, mas na hora do jantar você já deveria ter consciência social, não é? Ou seja, a ética não deveria ser só uma coerção que você faz por medo ou desejo, já deveria ser uma convicção, onde as pessoas fazem pelo que são, ou seja, pelo aquilo que acreditam, porque consideram que é digno de ser um ser humano agir dessa maneira. Porque senão nós temos exatamente o que Platão fala, uma sociedade eternamente vigiada para ser ética, para ser honesta, para ser justa. Nunca chegamos a uma situação de uma sociedade regida pela consciência humana, ou seja, pela convicção. Ainda quando a última porta se fecha atrás de mim, eu continuo sendo ético.
Existe um conto oriental que é muito bonito que fala sobre isso. Será que eu posso falar ou estou Claro, falando por favor. demais? Não, a gente está aqui adorando ouvir. Por favor, eu tenho questionamentos depois, mas eu tô anotando aqui. Fica à vontade. Eu gosto muito dessa história. E nós, em Nova Acrópole, estudamos muito também o pensamento oriental, a filosofia oriental, e ela dialoga muito bem, em várias ocasiões, com a filosofia ocidental. Como dizia o próprio Schopenhauer, né, que era um grande fã de Siddhartha Gautama, o Buda e outras filosofias da Vedanta indiana, né? Existe um conto zen que fala que havia um mosteiro que estava quase desmoronando, já era secular, já era muito antigo. E os monges, muito jovens, chegam para o seu mestre, que estava meditando, e vão conversar com ele sobre esse fato. Mestre, pois não, meus jovens, o que está acontecendo? É porque o mosteiro está quase desmoronando, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa, você está vendo? Ele está quase caindo na nossa cabeça. Aí o mestre aproveita dessa situação. Mestre em conto oriental nunca é muito confiável, eles sempre estão querendo submeter os discípulos a alguma prova, né? Ele se aproveita dessa situação para criar uma prova para os discípulos. Ele pensa, olha, fala, é verdade, vocês têm razão. Realmente o mosteiro está quase desmoronando. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas acontece que nós somos monges mendicantes, não temos nenhum recurso. De onde a gente vai tirar recursos para comprar o material necessário e reformar esse mosteiro? Ah, tenho uma ideia. Existe um povoado que fica aqui perto, vocês sabem? Claro, a gente conhece, vai sempre lá. Pois é, vocês vão lá. Vão e roubem tudo que vocês puderem. Porque assim a gente pega esse material, vai no outro povoado, vende e converte em material para construir o nosso mosteiro. Tá certo? Os jovens se chocam. Como assim, mestre? Roubar? É roubar. É uma necessidade. Nós temos que construir o mosteiro. O que vamos fazer? Vocês roubam. Agora tem uma condição fundamental. Vocês não roubem se alguém os estiver vendo. Se tiver alguém vendo vocês, não roubem, porque é a fama do mosteiro que está em jogo. Uma fama secular. Portanto, só roubem se vocês não estiverem sendo vistos por ninguém. Os jovens meio confusos, né? Mas, enfim, o mestre está mandando um pouco de Maquiavel zen, né? Os fins justificam os meios. Vamos lá, vamos embora. E foram roubar. Quando o mestre se levanta, termina suas meditações e entra no mosteiro, tinha um jovem que tinha ficado lá. Ele acha aquilo estranho, vira para o jovem e pergunta, o que você está fazendo, meu caro? Ele diz, ué, mestre, eu estou fazendo o que o senhor mandou. Como assim fazendo o que eu mandei? Seus colegas tudo foram para a cidade roubar. O que você está fazendo aqui? Ele diz, não, mas não foi isso que o senhor mandou. O senhor mandou que eu não roubasse se estivesse alguém me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Portanto, não dá para roubar. Eu acho isso muito interessante, muito forte. Estamos permanentemente diante da nossa consciência. Sim. Tá? Se ela não nos vê, não somos propriamente humanos. Quando a consciência nos vê, nós temos a obrigação de sermos dignos da condição humana, em qualquer momento, antes ou depois que a última porta se feche através de nós. Isso nos remeteria a uma outra situação, de sair do pacto social, do contrato social, para a consciência social, para uma condição humana plena, que não tem uma ética, uma moral, uma justiça para inglês ver, mas para si próprio, Sim. voltada para si próprio. Tem uma passagem do Egito, desculpem, eu falo demais, se eu estiver falando por favor, muito, pode A falar. gente trouxe aqui para isso. Tem um livro egípcio que é chamado de Papiro de Har-Har-Machus, onde num determinado momento ele diz o seguinte, o teu nome é o nome do teu Deus gravado sobre o teu escudo. O teu nome é o nome do Deus que conduz a tua barca. Ó barqueiro, por um momento detém o teu remo, volta-te e olha para o remador que conduz, para o passageiro, perdão, que conduz a tua barca. Eu acho muito interessante essa passagem de olhar para o passageiro que está no centro da tua barca, como se fosse um momento que a gente para e olha para dentro de nós mesmos, para a nossa essência, para aquilo que nós somos. Ao descobrir que temos uma essência digna de respeito, algo que não pode ser exposto, a ser levado a qualquer lamaçal, nós começamos a agir por respeito próprio, por consciência própria, por consideração própria. E não simplesmente porque estamos sendo vistos externamente. Então, eu acho essa que é uma concepção bastante antiga, né, da moral egípcia, muito interessante. Agimos para nós mesmos
e não simplesmente para uma consideração social, que é o que muitas vezes rege o nosso comportamento hoje. Uma opinião, uma consideração social, uma imagem construída. E essa ética da imagem ela é muito frágil. Essa justiça da imagem é muito frágil. Muitas vezes acontece, vocês já devem ter ouvido falar, de uma certa sociedade que tem, num determinado momento, uma grande cidade, sei lá, um blackout, um acidente qualquer. E as pessoas, muitas vezes muito bem vestidas, de uma classe econômica privilegiada, já havia acontecer isso, saem quebrando vitrines e roubando coisas. Por quê? Não estão sendo vistas. Tiveram o anel de Giges dela temporariamente. Tiveram o anel de Giges temporário. E, inclusive, sobre o anel, eu... Pegando essa parte de que, poxa, o poder ele poderia corromper. O que você disse que você discorda, por exemplo. Porque, para quem não entendeu, se você está invisível, você não pode ser julgado pelo que você faz. Você fica inimputável. Né? Você está acima da justiça, digamos assim, do julgamento dos outros. E você falou do anel de Giges que existe na sociedade, que é o poder político, por exemplo. Quem está no topo tem muito poder e acaba podendo mandar em todo mundo e também ficar impune de certas coisas, né? Geralmente um presidente ele só sofre consequências das coisas erradas que ele fez depois que ele deixa de ser presidente. Não durante. A gente pode ver isso aqui na história do Brasil, né? O presidente nunca foi preso no exercício do mandato, foi depois. Ou as ameaças de serem presos todas foram se concretizando, né? Após. E eu também concordo que o poder ele não corrompe a pessoa. Só que, pensando na briga pelo anel, os corrompidos têm vantagem na hora de pegar esse anel, não? Porque vamos imaginar o maior anel de Giges que existe, que é estar no topo da pirâmide política do Brasil. E qual o prêmio dele? Do Brasil, né? Do Brasil. Tem do mundo, mas eu tô falando em âmbito nacional. Qual o prêmio desse anel? É você simplesmente poder governar a vida de quase 220 milhões de pessoas. Tributar 220 milhões de pessoas e falar como é que a gente pode usar esses recursos. Então, como o prêmio é muito grande, a disputa vai ser encarniçada. Vai, entre aspas, valer tudo. Só que tem um cara que é ético, que ele fala, não, isso eu não faço. Roubar eu não faço. Né? Tramar contra os outros eu não faço. Matar eu não faço. Esse cara tem desvantagem contra aquele que fala, não, eu faço tudo isso, basta não ser pego. Se eu não estiver sendo visto, tá tranquilo. Então esse cara ele acaba ascendendo até o poder. Então, será que o anel de Giges não vai estar sempre disponível, no final das contas, para aqueles que são piores? Na verdade, é uma equação um pouco perversa. Eu iria até um pouco antes desse seu raciocínio. Imagine o seguinte, uma sociedade, por que ela precisa de governo? Ela precisa porque, supostamente, as pessoas não têm virtudes suficientes para governarem a si próprias. Porque se todos tivessem uma consciência social, uma consciência humana desperta, respeitariam os direitos uns dos outros, a sociedade seria viável. Então, supostamente, se você tira daí esse governo, ela viraria um caos onde a lei do mais forte imperaria. Então, nós necessitamos de um governo porque não temos virtude suficiente para governar a nós mesmos. Agora, me diz uma coisa, se eu não tenho virtude suficiente para governar a mim mesmo, eu não tenho essa virtude. Como eu vou reconhecer do lado de fora quem tem? Não vou poder reconhecer. Então, suponho que você tenha 2 candidatos. Um que tem essa virtude, uma situação ideal, 50%, né? Um que tem essa virtude, o outro que não tenha. Você percebe que aquele que tem, ele é restrito pela própria virtude. Sim. Ele não pode mentir, ele não pode manipular, ele não pode prometer coisas que ele não pretende fazer, enquanto que o outro que não tem a virtude, ele pode caluniar o primeiro, ele pode inventar coisas, ele pode prometer coisas que são absolutamente impossíveis de serem executadas, oferecer coisas que bajulam os interesses pessoais dos seus eleitores, de tal maneira que uma probabilidade, digamos que a princípio os 2 estivessem ali e eu não tivesse nenhuma informação, eu poderia escolher um ou outro através do acaso. Seria 50% de chance para cada um. Mas a partir do momento que esse pode tudo e esse não pode nada, essa proporção vai se tornar muito ingrata. Quem se identificaria com um homem que diz, olha, se eu assumir, a sua classe social talvez tenha que fazer um sacrifício maior, ter uma tributação um pouco maior para equilibrar o todo. Quem escolheria um homem assim? Em detrimento do outro que diz, você não pagará nada, você será privilegiado. Então, a situação, às vezes, se torna bastante ingrata na prática, não é? Da maneira como nós executamos as coisas, é uma equação um pouco incerta. Bom, e o Platão, já voltando à obra dele,
Na organização política da sociedade, ele chegou a comentar que os filósofos deveriam ser governantes, ou os governantes serem filósofos. Você acha que com isso ele tentava resolver esse problema dos piores estarem governando? Ele queria colocar alguém bom lá, porque ele achava que assim a sociedade poderia funcionar melhor? Sim, eu imagino, claro que não podemos saber, mas eu imagino um silogismo dentro da cabeça de Platão. Porque, na verdade, quando você cria a sociedade, partindo do raciocínio da República, você cria uma sociedade onde cada um faz tudo aquilo que necessita para a sua sobrevivência. Depois de algum tempo fazendo isso, as pessoas começam a perceber que um tem mais natureza para, sei lá, construir casas. Ele constrói casas maravilhosamente bem, mas a sua roupa ele faz muito mal. O outro tem natureza para curtir o couro, fazer roupas de uma maneira muito boa, mas ele é péssimo construtor de casas. E assim sucessivamente. Num determinado momento, as pessoas chegariam a um acordo de que aquele que constrói casas poderia apenas construir casas para todos, e todos teriam as melhores casas. Aquele que faz as roupas, que tece as roupas, teria o intuito, ou a incumbência, de fazer apenas roupas para todos, e todos teriam as melhores roupas. Então, cada um se dedicaria a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. Então, provavelmente, dentro da sociedade, cada necessidade humana, a natureza providenciaria um ser humano que se realiza fazendo aquilo, certo? Só que lá, pelas tantas, eles percebem que, além de roupas, de casas, o homem também precisa de justiça. E aí teria que procurar qual é a natureza humana que é inclinada a fazer essa justiça, executar essa justiça. Aí ele vai imagine uma pessoa que está no poder. Essa pessoa que está no poder, ela tem acesso a muitas coisas, como nós falamos. Pode cometer todo tipo de injustiça com muita facilidade. Então, nós poderíamos fazer o que para evitar que isso acontecesse? Claro que isso é com as minhas palavras, não estou dizendo que isso esteja na República, mas eu imagino assim. Você teria que colocar um vigilante que vigiasse esse governante. Mas quem te garante que esse vigilante não se aliaria a ele e também se corromperia? Quem vigia o vigilante, né? Isso. Você coloca um vigia vigiando o vigilante. Daqui a pouco um vigia vigiando o vigilante do vigilante do vigilante. Isso vira um jogo de dominó. Quando cai um, caem todos. Então, isso não resolve. Uma boa ideia seria colocar esse vigilante dentro do ser humano, sendo a sua própria consciência, de tal maneira que a sua consciência vigiasse e não permitisse a ele cair na injustiça, cair na falta de ética, cair na corrupção. Quem é esse homem que ama a verdade, que ama a sabedoria e busca a verdade e busca a sabedoria pela sua própria natureza, pela sua própria inclinação, e não porque alguém o vê do lado de fora? Esse seria o filósofo. Porque filosofos é exatamente isso. Aquele que ama a sabedoria. Filosofilia mais sofia. Aquele que ama a sabedoria. Então ele vai buscar a sabedoria, vai buscar a verdade, vai buscar a ideia do bem, porque essa é a sua inclinação interna, e não porque alguém o vigie do lado de fora. Por isso, essa seria a pessoa ideal para conduzir esse governo. Você não precisa vigiá-lo, ele tem dentro de si alguém que garante a lealdade a esses princípios. Por isso ele dizia que esse seria o homem mais seguro para conduzir uma sociedade. Agora, o ideal seria que esse homem primeiro demonstrasse essa inclinação, depois se tornasse um governante. Porque talvez o governante que está lá não tenha essa natureza. Como é que você vai fazer isso nascer? Existe uma passagem que eu gosto muito que se cita do anedotário sobre a vida de Sócrates, né, sobretudo em Xenofonte, que num determinado momento as pessoas teriam perguntado a Sócrates: Sócrates, você é tão bom, fala tão bem, convence tantas pessoas, é tão bom filósofo, por que a gente não vai lá, não pega os 30 tiranos de Atenas e você fala para eles todos, até o momento em que todos se convertam em filósofos? E Sócrates teria dito: olha, minha mãe, Fenarete, era uma parteira. E era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Ou seja, se você não está grávido da filosofia, do amor à sabedoria, não sou eu que vou poder fazer o teu parto. Por muito que eu seja um excelente parteiro, porque Sócrates dizia que ele era exatamente isso, né? Um parteiro de almas. Por muito que você seja muito bom parteiro, se essa pessoa não está grávida da filosofia, ou seja, ansiosa pela busca da sabedoria, não há nada que se possa fazer.
Eu me recordo que foi uma das coisas mais indicativas que aconteceu comigo, eu era muito jovem ainda, uma coisa simples, mas que me marcou muito. Uma ocasião eu sonhei que eu estava grávida e a criança queria nascer e eu não queria deixar. Aquilo foi uma sensação tão terrível. Eu abraçava a minha barriga e não queria deixar aquela criança nascer de jeito nenhum. E eu fiquei com aquela sensação, depois fui pensando, o que será que está dentro de mim que quer nascer? E eu estou provocando tanta dor porque não deixo isso nascer. Eu era muito jovem e nunca me esqueci dessa sensação. Eu comecei a pensar, cada vez que eu tinha dores muito intensas na vida, o que é que estava querendo nascer e não nascia, e o que eu não deixava nascer. E até hoje eu guardo essa impressão de que muitas vezes numa sociedade como a nossa, que prima por casos numerosos de depressão, ansiedade e outras coisas do tipo, cada vez mais, sobretudo em jovens, se isso não será as dores de um parto que a gente não deixa acontecer, sabe? De alguma coisa querendo nascer e a gente não deixa. Algo criado pela mente, provavelmente, né? Porque todos os paliativos sociais que a gente cria para isso não resolvem. São simplesmente rotas de fuga. E a dor se avoluma cada vez mais. Se isso não é algo que esteja dentro de nós querendo nascer e a gente não dá espaço ou não vê essa possibilidade delineada na nossa cultura atual. Uma pergunta agora sobre essa ideia do Platão de que nós temos esses mundos diferentes, né? Um mundo onde você tem a parte sensível e a parte das ideias. E de que as coisas aqui seriam cópias imperfeitas de um mundo melhor do que o nosso. Ele acreditava realmente nesse outro mundo ou era uma coisa abstrata? Ou ele acreditava, como por exemplo, eu já vi uma vez um autor falando que o cristianismo é o platonismo para as massas. Porque fala, olha, tem esse mundo aqui, tem um mundo melhor, tem um paraíso para onde você pode ir depois. Era uma ideia abstrata ou ele falava, não, há um outro mundo, há uma outra dimensão? Olha, é muito difícil saber exatamente o que ele pensava, mas a mim me parece que ele acreditava nesse plano das ideias. Agora, é lógico, depois Santo Agostinho faz uma adaptação disso para o plano espiritual, para o céu cristão, mas a intenção de Platão talvez não tivesse absolutamente nada a ver com isso. Você vai ver que em muitas tradições orientais fala-se também dessa mente cósmica, sem ter muito a ver com um plano espiritual ou um céu cristão ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente como um esboço no plano das ideias daquilo que existirá no mundo, a imagem e semelhança do que acontece com o homem. Imagina você um marceneiro. Ele conseguiria construir essa mesa sem primeiro pensar nela? Não. Impossível, ela nasceu primeiro na mente do homem, antes de ser concebida aqui. Talvez ele seja um marceneiro pouco hábil, então ele pensa num modelo de uma determinada maneira e não consegue plasmá-lo idêntico ao que ele pensou. Então ele vai ter todo um trabalho de melhorar essa sua obra. Essa mesa ele vai constantemente melhorando até que se aproxime da ideia que ele gerou. Isso é uma correção, né? Isso é um processo evolutivo. Então isso acontece no ser humano. Então é muito provável que essa ideia seja projetada a nível de macro, porque o próprio Platão fala sobre isso, que nós somos um microcosmo inserido dentro do macrocosmo. Então essa ideia pode ser projetada a nível de macro. Talvez da mesma maneira que as criações humanas nascem na mente humana, as criações do universo nascem numa mente do universo, num plano das ideias, que daí se manifestem aqui, que não é muito diferente do que você vê na ideia da Mahatma indiana. Como é que é essa ideia da Mahatma indiana? A ideia da Mahatma indiana é que num determinado momento o universo seria o zero, o vazio, o absoluto desconhecido, para Brahman. Num determinado momento, esse universo, que ele tem um ponto latente dentro de si, esse ponto se manifesta, gera como aquilo que no Ocidente a gente chama de demiurgo, que já seria o construtor, o um, o Brahman, aquele que começa a construir o universo. Esse Brahman, num primeiro momento, ele vai emanar, então viemos do zero para o um, ele vai emanar o dois, que é a dualidade primordial, que é Purusha e Prakriti, o espírito e a matéria. Esse espírito e matéria, como substâncias primordiais, não tem absolutamente nenhuma forma. E aí, a partir daí, você criaria, do 2, criaria o 3, que você teria o espírito, a matéria e a forma, que seria essa forma, a mente cósmica, onde nascem todas as ideias que terão, depois, manifestações ao longo do andamento do universo. Então, um pouco de espírito e um pouco de matéria, combinados com essa forma, formam os seres da manifestação. Sempre um casamento de espírito, matéria e forma. Seria a receita de todos os seres
da manifestação. Tudo seria composto dessas 3 coisas. Tá? Daí que eles diziam que provavelmente não existe morte. Porque espírito, por definição, não morre. Tá? Senão não é espírito. Ele é, por definição, uma coisa que perdura. A matéria, como depois o Ocidente veio a discutir, né, lei de Lavoisier e tudo mais, ela não morre, ela se transforma. Então, a matéria que compõe essa mesa deve estar aí no universo compondo várias coisas há eras. Uhum. E a forma também não. Imagine você que eu peça para você destruir um retângulo. Como é que você vai fazer isso? Quando você sair lá fora, vai ter um menino com um caderno, você vai encontrar 1000 coisas retangulares. Ela volta para o plano das ideias. O que vai acontecer é um divórcio entre esse punhado de espírito, esse punhado de matéria e essa forma específica. Depois eles vão, esse punhado de espírito, com outro punhado de matéria, encarnar em outra forma. Daí é a base da ideia reencarnacionista da tradição vedantina. Tá? Ou seja, que você trabalha com entes indestrutíveis, que eles se combinam novamente para outras formações, ao longo da história do universo. Até que todas as coisas voltam a se fundir na unidade e voltam ao zero, que é o absoluto. Que aí você tem os pralayas, né? Os manvantaras e os pralayas. Eu conheço muito pouco dessa parte de filosofia hinduísta, mas o que eu acho interessante lá é a visão temporal que eles têm. Porque uma grande discussão que eu tenho com amigos meus que são católicos, principalmente, né? Uma discussão no bom sentido, porque ninguém fica exaltado com isso. É uma conversa. Eles falam assim, poxa, né? Eu acredito em Deus, eu acho que tem um princípio, eu só não sei como é que esse Deus gostaria de ser adorado, ou se quer, ou se ele tá ligando pra gente, assim. Porque, na minha concepção, pegando a história, o tempo, antes do hoje, você tem um ontem, se você volta mais um pouco, tem um anteontem, e vai voltando até que um dia você vai chegar a um início, né? As coisas têm um início. E aí já recebi um filósofo aqui que falou, olha, mas do nada não pode surgir alguma coisa, né? Aí ele remetendo aquela discussão entre Heráclito e Parmênides, ele falou, não, então as coisas são o que são e qualquer mudança é por ilusão ou tudo é mudança. Mas nessa discussão eu falava, você tem um início, então Deus para mim foi esse gatilho inicial. E aí quando falam do céu, por exemplo, do paraíso, e falam, ó, você tá você nessa vida, e se a gente for pensar que, poxa, para essa vida tão curta, depois há uma eternidade, então tudo que é de mais importante é pensar na morte, né? Como diria lá o Dumas, ele coloca no Conde de Monte Cristo que a vida nada mais é do que uma pausa na antessala da morte, que seria o que importa. E, poxa, a gente vive aqui durante 100 anos e depois pode ir para um paraíso ou para um tormento eterno. Aí eu falava, mas isso para mim não faz sentido deles. Como assim não faz sentido? Eu falei, cara, pensa no para sempre deles. Tá bom, tô pensando. Então, sabe bilhões de anos? Não é nada comparado ao para sempre, porque o para sempre é eterno. Então você vai pegar uma pessoa que aqui se comportou mal, por exemplo, durante 100 anos... e vai condenar a um tormento eterno? É numa analogia, e puxando para baixo, né? É pegar uma criança que mordeu o amigo na hora do recreio e falar, você, prisão perpétua. Sendo que foi só uma mordida na hora do recreio. Mas é pior ainda, porque não é prisão perpétua, é para sempre. Prisão perpétua acaba quando você morre aqui, para sempre nunca vai acabar. Então, a gente ficava tendo essa discussão. Eu falava, não tem uma visão de tempo. Poxa, porque o que é o para sempre? E aí, falando com um amigo que entende mais sobre essa parte de hinduísmo, ele falou, para os hindus, você tem ciclos de expansão e retração do universo que duram bilhões de anos. Eu falei, caramba. Então eles têm ideias de bilhões de anos e que as coisas são cíclicas. Com certeza. Eu achei aquilo interessante. É um movimento de expansão e recolhimento. E ainda colocaria uma outra coisa em relação ao seu exemplo da criança que morde a outra. Se ela não morde por medo de um inferno, o mérito moral disso é nenhum. O mérito moral disso é nenhum. E a concepção de tempo é muito interessante, que a Índia tem... Perdão. E a gente poderia puxar um pouco como exemplo para entender melhor as ideias de Parmênides. Imagine que nós estivéssemos nessa sala e ela estivesse totalmente escura. Ninguém enxerga nada. Aí eu chego com uma lanterna. Primeiro ilumino você. Eu posso dizer momento 1, você chegou. Aí eu estendo o foco da minha lanterna e pego ela. Momento 2, ela chegou. E assim vou estendendo, chega a ele, vou criando a ideia de momentos. Se eu não fizesse nada disso, eu ao invés de trazer a lanterna, eu apertasse o interruptor, eu não veria que todos vocês estão aqui o tempo todo? Portanto, o processo que gera o tempo nada mais é do que a minha expansão da minha consciência sobre o desconhecido. A ilusão do tempo é a expansão da consciência sobre aquilo que você ainda não conhece.
Portanto, se um menino ele age por alguma coisa, deixa de fazer ou faz alguma coisa por simples medo, a expansão de consciência que houve aí foi nenhuma. Portanto, não existiu tempo para ele. A gente poderia pegar até um pouco do mundo grego para entender isso. Se você pega os deuses do Olimpo, você vai ter primeiro lá o Uranus, o Caos, aí chega um determinado momento o Cronos. Cronos, evidentemente, é o tempo. E depois de Cronos vem a superação de Cronos, que é o deus do Olimpo, é Zeus. Olympus, de Elimbus, daquilo que emana do limbo, né? Daquilo que se eleva. Tá? Então, Cronos é um tempo real. O que é tempo real? Não é um tempo de relógio. Imagine que você chega e encontre um amigo hoje na rua. Aí você faz mais ou menos um retrato psicológico dessa pessoa. Tem tais virtudes, tem tais limitações, tem tais dificuldades. Aí, sei lá, ele vai para o exterior, você passa 20 anos sem vê-lo. Quando você volta a encontrar ele sofreu todo o processo de envelhecimento biológico. Mas, moralmente, psicologicamente, é exatamente a mesma pessoa. Com as mesmas limitações, com os mesmos erros, com as mesmas virtudes. Não existiu tempo real para essa pessoa. Ela não entrou em Cronos. Ela ainda está lá num caos primordial. Ou em Uranus, que é um mundo de potencialidades ainda não realizada. Então tempo você acha de que essa pessoa não Cronos, mudou? ela não entrou no tempo real. O tempo real se mede por avanços em direção ao Olimpo, ou seja, a plenitude da condição humana, a um propósito humano, a um ideal. Ela não viveu um tempo real. Tá? Então, essa questão do tempo tem várias discussões que a gente poderia ter sobre ela. Para essas concepções, o tempo real é expansão de consciência. É avanço em direção àquilo que nós consideraríamos como um ideal humano. Fora isso, não existe tempo. Então, o tempo pode ser abordado de muitas formas diferentes. A gente aqui mede tempo em função de espaço. Uma volta da Terra sobre si mesma é um dia. Uma volta da Terra sobre o Sol é um ano. Então, a discussão do que é o tempo também é muito ampla. E pegando um ponto, e aqui já vou misturar algumas ideias, né? Porque, como eu disse, eu li o Kybalion por influência sua. E tem uma coisa, eu li há pouco tempo esse livro, que eu falei, caramba, como isso bate com as ideias que a gente está vendo hoje. Que é aquele primeiro dos 7 princípios herméticos, que fala sobre mentalismo, que o todo é mental. E nessa época que eu li, tava naquela vibe de metaverso, né? Poxa, agora a gente vai criar um mundo onde os arquitetos desse mundo vão ter muito mais poder que qualquer governante que a gente teve aqui. Porque o que ele escreve, né? No começo era o verbo, ele cria a realidade que ele quer lá dentro. E vendo isso eu falei, caramba, isso não vai ser um outro mundo, uma outra dimensão? Aí lembrei desse conceito do Platão, desses 2 mundos, né, o sensível e o inteligível, eles estão criando um mundo novo lá dentro. Eu falei, será que o nosso universo não foi um mundo criado através disso? Simplesmente um grande programador do universo criou nossa realidade, criou as leis da física, que a gente só descobre como funcionam. E lá no Kybalion tem também que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Aí você sai daquela física clássica, onde tudo é ordenado, e acabamos de ver o filme Oppenheimer, já entra no mundo da física quântica, onde as coisas podem ser ao mesmo tempo, né? A luz é partícula e é onda. E você pode ter infinitas trajetórias, até que um observador olha para aquilo. Aí uma trajetória tem que ser escolhida. Não parece que as ideias antigas estão cada vez mais em voga hoje em dia por conta disso, dessa evolução que a gente tem em termos tecnológicos? É claro que nós vamos trazendo de uma certa maneira e numa certa medida as ideias para um campo prático, ou seja, dentro daquilo que você chama de tecnologia. Mas tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é, existem 2 caminhos, 2 ramos da evolução, que é a evolução das coisas que o homem cria e da evolução do homem propriamente dito. Então, se você pega um homem que estava lá em Roma conduzindo uma biga e um homem que hoje conduz um avião a jato, você pode dizer que evoluiu a máquina. Você poderia me garantir que evoluiu o homem da mesma maneira? Talvez não. Você pode me garantir que talvez esse aqui da biga não seja mais fraterno? Não seja uma pessoa que saiba respeitar melhor o direito do outro? Que tenha um nível de compaixão pelo outro? Talvez tenha. Talvez seja maior. Então, se você considera que a passagem disso para isso cresceu a máquina e não cresceu o homem, isso é muito perigoso. Porque é como se fosse um bebê com uma faca afiada na mão. Ele pode causar prejuízo para muita gente, começando por ele mesmo. Tá? Então, nós temos essa trajetória que é complexa. É uma primeira coisa que eu gostaria de colocar. A evolução da máquina não acompanha a evolução do ser humano.
Uma outra coisa que eu gostaria de colocar em relação a esse teu argumento é o seguinte... Eu posso só pegar Pode, claro. um gancho nessa sua ideia? Porque eu também já vi você falando uma vez uma frase que eu até anotei, eu tenho um bloco de notas com 1 milhão de frases lá. E você estava falando que é preciso ter cuidado ao dar a informação antes de dar a formação ao homem. Isso. Que é exatamente isso. E há pouco tempo eu tive contato com as ideias de um autor chamado Ray Kurzweil, e ele colocou uma analogia que eu achei simplesmente brilhante sobre evolução tecnológica e falta de evolução moral. Porque ele falava, olha, daqui a pouco a humanidade vai estar tão avançada que um estudante do primeiro semestre de biologia vai poder criar um vírus na faculdade. E quais são as implicações disso para o mundo? Porque ele fala que o mundo é como se fosse uma grande piscina onde você tem 8 bilhões de pessoas com combustível até a cintura. E lá atrás, ninguém tinha um isqueiro para acender esse combustível, porque os conflitos eram locais. Agora Aí veio o todo mundo- Oppenheimer e criou a bomba atômica. Ele e todo mundo que participou, né, as brilhantes cabeças do projeto Manhattan. Aí você passa a ter um isqueiro na mão de uma pessoa, mas depois os russos têm a tecnologia. São 2 isqueiros. Aí a Coreia do Norte tem. Aí Israel tem. Os ingleses, os franceses. Então tem alguns isqueiros pelo mundo. Daqui a pouco a evolução tecnológica tem um isqueiro na mão de cada pessoa. Qual é a chance de alguém não derrubar esse isqueiro no líquido inflamável? Daí ele fala, por isso que talvez o destino de uma civilização tecnologicamente avançada seja a destruição. Porque a gente fica muito poderoso sem ter uma formação moral para controlar esse poder. Ou isso, ou a gente começa a ter um certo critério moral para dar o poder, para dar o conhecimento. Passaríamos a ter uma espécie de vestibular moral, porque conhecimento é poder. Você vai perceber, se você pega escolas antigas de filosofia, como o Museu Pitagórico, a Academia de Platão, Liceu Aristotélico, sobretudo em Pitágoras fala sobre isso, que o critério para entrar na sua escola era um critério moral, era uma série de provas que eram executadas para que essa pessoa demonstrasse o nível moral que tinha, o nível de convicção, o nível de firmeza moral. Conta-se, né, mais uma vez, todo o anedotário que é criado em relação ao que acontecia em Crotona, que uma pessoa, num determinado momento, era perguntado algo que ela não tinha nenhuma condição de saber a resposta. E eles colocavam esses pretendentes a entrar dentro da escola, diante deles todos os alunos mais avançados, que eram os matematicoi, né? Os novos eram os acusmaticoi e os outros matematicoi. Então, o candidato, o noviço, tinha que dar uma resposta diante de todos os candidatos que já estavam lá. Perdão, candidatos não, todos os alunos que já estavam lá. Perguntavam para ele uma coisa que ele não teria condições de saber. E a ideia é que ele dissesse, não sei. Qualquer coisa que ele inventasse, ele estava reprovado. Agora, quando ele dizia não sei, toda a galerinha que estava ali, né, assistindo estava ensaiada para debochar dele, ao máximo que pudesse, fazer com que ele se sentisse ridículo. E depois voltavam a perguntar. Ele tinha que reafirmar, não sei. Esse tipo de prova e outras desse tipo, se diz que Pitágoras era muito hábil em gerar. Ou seja, exigia um vestibular moral, uma base moral para dar o conhecimento. Você vai ver que os patifes da história, se não tivessem tido acesso ao conhecimento, teriam sido muito menos destrutivos. Dizem que a oratória de um Adolf Hitler era arrasadora. A capacidade de convencimento que ele tinha era enorme. Se não tivesse, o prejuízo à história seria muito menor. Existe uma responsabilidade social quando colocamos informação na mão de um psicopata, por exemplo, como Adolf Hitler. Então, a gente teria que, talvez, para evitar essa explosão que o escritor que você citou fala, ter um sistema de educação bem diferenciado, para ver a base moral que se tem para portar o conhecimento, sobretudo quando se entra numa determinada escala, que já não é mais um uso prático cotidiano, mas um uso que envolve riscos para toda a humanidade. Tá? Mas eu acho que aí teríamos também problemas a partir da sociedade de hoje, inclusiva, onde as pessoas achariam isso absurdo. Não, o problema que me vê na cabeça é Como quem vai você- decidir é, o quem vai critério decidir. moral. Exato. É. Pra Quem dar vai acesso. colocar o guiso Quer no dizer, pescoço então, do gato? Você é Exato. mais moral do que eu, Evidente. você tem mais moral do que eu para decidir se eu tenho moral suficiente, né? É mais Mas complexo. a gente já tem esse critério, né? A sociedade não teria como discutir isso, porque ela já usa esse critério. Alguém te pede dinheiro emprestado, você não vai ver o quanto ele é moral? Para ver se empresta ou não? Sim. A gente já usa esse critério. Vou deixar ficar dentro da minha casa, eu não vou ver se a pessoa é honesta? A gente já usa esse critério. Isso aí não tem muito como incluir um ladrão dentro da minha casa.
ou emprestar dinheiro para um desonesto convicto. A gente já faz isso. Agora, realmente, quem vai fazer esse critério é que teria que ser um processo complexo, né, de testar uma pessoa que tivesse convicção para isso, ser testado por alguém que não tivesse essa convicção. Ou seja, o motor imóvel, como dizia Aristóteles, o pontapé inicial para gerar um processo desse, que é um processo lento de construção, para a gente chegar até aí. Mas eu te interrompi, Lúcia, para colocar esse ponto. A gente estava falando sobre essa questão de ideias antigas, elas, sabe, se mostrando cada vez mais atuais por conta de evolução tecnológica. Até para voltar a dar o raciocínio para isso, vou te citar um caso, que é aquele paradoxo do navio de Teseu, da antiguidade, muito discutido pelos filósofos lá atrás, que era uma história do navio, do herói Teseu, um herói ateniense que matou o Minotauro em Creta, e esse navio, a vela estava ficando velha, trocava por uma nova. O mastro estava ruim, trocava o mastro por um novo. Os remos estavam ficando apodrecidos, você trocava os remos por um novo. Daqui a pouco você tinha um navio que, como foi todo sendo trocado, era totalmente novo. Aí você pensa, bom, esse é o navio. Mas, e se todas as peças do navio antigo tivessem sido colocadas de um lado e fosse montado um navio exatamente igual ao antigo? Você teria 2 navios. Então, ambos os navios são Teseu, são o navio de Teseu, ou só um dos navios só o antigo, é só o novo. Aí você pensa, nossa, mas que ideia trouxa essa, né? Aí vamos para cá, para o mundo moderno. Eu estava discutindo em episódios que a gente falou de evolução tecnológica, como que daqui a pouco o pessoal vai conseguir escanear totalmente o nosso cérebro a ponto de fazer um download, esse é o hardware, do que tem no software, seria a nossa mente. Na verdade, isso já foi feito. A gente recebeu uma pesquisadora aqui, a Marta, que ela falou de um projeto chamado Bina 48, que era uma moça chamada Bina, pegaram a mente dela, com 48 anos, escanearam, botaram num computador, e aí você tem 2 Binas crescendo de maneira diferente. Uma com muito mais acesso à informação, que é a tecnológica, e outra que é a orgânica. E ninguém discorda que a Bina orgânica é ela. Mas será que a outra não é também? Ou seria um outro? Aí eu dei um outro exemplo, com base nisso. Eu falei, tá bom, então, pegando esse paradoxo da vida de Teseu e levando para o meu corpo. Tô ficando velho. Uma hora, meus olhos não são os mesmos. Se eu troco os meus olhos, coloco olhos biônicos, o Bruno é o mesmo? Boa parte das pessoas diriam que sim. Outras diriam que não, porque agora com olhos melhores, sei lá, eu vou olhar para Malu e falar, não é tão bonita assim, impossível, né? Ou me apaixonar mais por ela. Falar, não, o Bruno já não é mais o mesmo. Só que uma parte das pessoas falaram, não, você é o mesmo, só trocou os olhos. É como botar uma lente de contato, isso não muda radicalmente a pessoa. Aí o meu braço tá ficando fraco, eu boto um braço biônico. Meu coração começa a falhar, eu troco meu coração. Meu fígado não presta mais, eu troco meu fígado. Daqui a pouco eu troquei tudo a ponto de eu ser outra pessoa, exceto pela mente. Aí o questionamento que fica, Bruno é o mesmo? Alguns diriam que sim. Tá, e se eu tiro a minha mente, com a evolução tecnológica, e passo para um outro invólucro, coloco num computador ou até para um outro corpo. O Bruno é o mesmo? Aí o pessoal já fala, agora eu não sei. E a gente pensa que isso é loucura, mas daqui a, sei lá, 20 anos está acontecendo um negócio desses. E na sua opinião, essa pessoa seria a mesma? Ela não seria? Porque isso cai naquela discussão Heráclito versus Parmênides, onde um fala que, olha, tudo é mudança, e o outro fala que as coisas são o que são e a mudança é ilusão. Ambas as situações são verdadeiras, né? Se você considera do que cada um está falando. Sim. Mas não precisaria ir tão longe. Imaginar um robô montado de maneira semelhante ao que eu sou. Basta você observar o próprio processo natural. Tenta lembrar uma situação que aconteceu na tua vida, sei lá, mais remota que você possa imaginar. Sei lá, eu tinha 4 anos, caí, arranhei o joelho. Aí imagina uma situação na tua, sei lá, início da juventude, final da adolescência. Imagina uma situação que aconteceu ontem, hoje, bem recente. Se você imaginar um homem composto basicamente de 4 elementos, que é um processo mental, emocional, a energia que percorre todo esse sistema e o próprio hardware, né, que é o corpo físico. Se você considera essas 4 coisas, nesses 3 momentos, você era o mesmo? O teu corpo é idêntico? Não. A energia que percorre esse corpo é a mesma? Óbvio que não. A criança corre tanto em volta de uma mesa que a gente fica cansado só de olhar, não é isso? A energia não é a mesma. As emoções são as mesmas? Você sente o mundo da mesma maneira? Não. E você pensa da mesma maneira? A lógica com que você vê a vida, os desejos que você tem, as aspirações são os mesmos? Não, então posso dizer, essa criança que ralou o joelho não era você. Você viu isso na televisão. Isso é uma ilusão. Você não é esse. Aí você vai brigar comigo, claro que é.
Eu ainda tenho o ursinho de pelúcia que eu ganhei lá nesse dia, tenho até hoje. Então, eu vou ter que dizer para você, então, algo permaneceu. O que foi? E aí a gente começa a procurar algo um pouco mais profundo, que seria esse observador que está no fundo de tudo isso, vendo esse filme passar, esse filme da vida, esse olhar silencioso que está no fundo da vida. E às vezes você chega a perceber, e aí a gente escorregaria mais para a filosofia oriental. Chega algum momento que você percebe que você não é o seu pensamento, ele fica girando em torno de você e você tentando segurá-lo, um pensamento circular, e às vezes não consegue, ele te enlouquecendo. Dá essa sensação de deslocamento. Ele não sou eu, ele é uma ferramenta. Né? As emoções são uma ferramenta, as energias, o corpo físico são uma ferramenta. Mas existe um observador interno que está por trás de tudo isso, usando essas ferramentas para ampliar a sua consciência daquilo que é e daquilo que não é. Existe esse observador interno, porque senão a vida não teria continuidade. Agora me diz como você colocar esse observador interno numa máquina. É lógico que o processo é complicado de funcionar, né? É muito complicado. Não é uma questão metafísica teológica, não me entenda mal. É uma questão óbvia, observando a vida. Não haveria continuidade se não tivesse um observador interno. Onde eu vou colocar esse observador interno numa máquina? O Nietzsche ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala que é como se fosse uma lanterna na nossa mente e alguém está guiando a lanterna, que seria o observador interno que você está falando. E sim, depois que eu discuti com esse pessoal, eu cheguei a essa conclusão que os dois estão certos. Porque, por exemplo, eu queimei meu corpo quando eu tinha 3 anos. Queimei a minha mão esquerda, por exemplo. Eu era canhoto quando era pequeno. Se isso não tivesse acontecido, eu seria um outro Bruno hoje. Eu seria canhoto, sei lá, a maneira como eu absorvo as ideias teria sido diferente, né? Acabei tendo que virar destro. Então, o Bruno ele foi mudando. Então, Heráclito estava certo, as coisas vão mudando, né? Eu não posso mergulhar 2 vezes na água do mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nem eu. Mas o Parmênides estava certo também, porque esse observador permaneceu sendo o mesmo. Por isso que eu te falei que todos os dois tinham razão. Sim, estavam falando de dimensões diferentes. Todos os dois tinham razão. E aí, como colocar esse cara numa máquina? Eu não sei nem onde é que esse cara tá. Nem sabe. Se ele está aqui, né? Não sei como é que se... É muito abstrato, né? Pra quem tá assistindo o podcast, vê que é uma coisa que está afligindo o Bruno nos últimos meses. Mas deveria afligir todo mundo, são questionamentos, a gente né? tem falado sobre isso em vários episódios. E o pessoal É uma observação bastante pertinente, porque tem certas coisas na nossa vida que vêm daquilo que muda, que é essa mente prática que trata das coisas práticas da vida. Mas tem determinadas coisas que são mais profundas. Tem percepções muito criativas que parece que trazem ao mundo uma ideia totalmente nova que não havia antes. Essas percepções absolutamente criativas não vêm de uma mente prática, porque essa mente prática trabalha com uma análise combinatória em cima de um repertório. Não está naquele repertório, não tem jeito. Existe uma mente criativa que parece que traz ao mundo coisas que não estavam aqui. Existe uma mente intuitiva que é capaz de, a partir de um monte de indicações simbólicas, prever que algo pode estar se aproximando. Existe um monte de elementos que não estão nessa mente prática, que vai mudando. São elementos que parece que estão nesse observador que está por trás. Muito difícil de ser clonado uma coisa dessas. Muito difícil de ser copiado. Vou colocar aqui um questionamento, Lúcia, eu queria ver sua opinião. Porque concordo, deve ser tremendamente difícil de copiar isso. Não sei se é impossível, mas daqui a 20 anos conseguem escanear totalmente a sua mente a ponto de saber como funcionam os seus algoritmos de decisão, toda a sua memória, eles colocam aquilo em um computador. Ou seja, você tem hardware o seu corpo e você tem um software que é a sua mente. Eles conseguem transferir o seu software de maneira exatamente igual. Para esse software transferido, que está no computador, ele pensa, não, eu sou a Lúcia Helena e agora eu estou aqui dentro. E você continua a sua vida orgânica, uma hora você vai ter fim. Essa transmissão, essa consciência lá dentro, é outra forma de vida para você? Porque a gente está discutindo agora a evolução da inteligência artificial, que por enquanto, ela nada mais é do que um ajudante sem consciência, mas com muito acesso a dados que consegue colocar aquilo na palma da nossa mão. Só que, será que esse negócio um dia conseguirá ser consciente? Eu estava até pesquisando sobre o que seria consciência, e uma das definições que eu vi que seria só uma máquina pensando sobre si mesma, uma função recursiva. Igual a gente fica pensando sobre a gente mesmo o tempo inteiro, por exemplo. Consciência reflexiva. Você acha que isso seria uma nova forma de vida? Seria uma inteligência realmente? Porque para essa inteligência ela pensaria, não, eu fui a Lúcia Helena, agora eu sou a Lúcia Helena em outra dimensão e teria uma outra trajetória. Talvez tivesse sentimento, se fosse realmente totalmente escaneado aquilo que você é.
Será que a gente conseguiria até transferir esse observador que fica lá imutável, olhando as coisas acontecerem? Eu concordo com você. Só seria uma outra vida se tivesse consciência. Agora, o que é consciência, a gente ainda está um pouco longe de descobrir isso. É muito difícil Que definir. você pode colocar no repertório de uma máquina até o conhecimento de que ela existe, pode. Mas que ela mesmo saiba disso, se faça perguntas sobre o porquê dessa existência, já é uma coisa bem mais complicada. Você sabe que houve aí a vitória da filosofia sobre a ciência e daquele desafio que foi feito no final do último século, de que em 20 anos a gente saberia o que é a consciência, né? E hoje chegou à conclusão que não sabemos e ainda estamos um pouco longe disso. A consciência realmente é o distintivo que vai te dizer o que é vida e o que não é. Porque o resto, como a gente falou ainda há pouco, são ferramentas. São ferramentas que vão mudando, sendo potencializadas ou não. Pode até haver um regresso nessas ferramentas. São ferramentas e todas elas eu acredito que fáceis de serem clonadas. Fáceis entre aspas, né? Difíceis, mas possível. Tá? Agora, essa consciência interna, que é própria desse observador, é uma coisa complexa. O que vem a ser a bendita consciência? Deixa eu fazer a pergunta clássica, que normalmente na filosofia oriental é considerada a fundamental de todas. O universo um dia foi unidade. Saiu do zero absoluto, que é o mistério, e entrou na unidade. Na unidade tudo estava lá, tudo era perfeito. Para que ele manifestou então, se no final ele volta à unidade? Não tenho nem ideia. Qual o objetivo disso tudo, né? Essa é a pergunta fundamental. Diz-se que a possibilidade mais plausível de resposta para isso é que o universo se manifesta para que a gente adquira consciência cada vez maior. É como se eu explodisse em 1000 pedaços para que cada célula dessa minha recolhesse consciência sobre todas as coisas e depois voltasse para casa com os braços repletos de frutos. Ou seja, essa unidade volta repleta de consciência. Nós viemos ao mundo para recolher consciência sobre todas as coisas. E a consciência está em todas as partes desse ser que explodiu, tentando de alguma maneira se expandir, se desenvolver, recolher informações sobre a manifestação, para trazer de volta, ou seja, expor todas as possibilidades do ser. Por isso que se diz, nessas tradições orientais, que a evolução é quando o ser humano cada vez mais se aproxima da unidade. O que seria a unidade? É um tipo de empatia, onde eu tomo consciência de você, mas também consigo perceber como você toma consciência de mim. Eu tomo consciência da pedra, mas também consigo perceber como a pedra toma consciência de mim. Se eu bato nessa mesa e te digo, tá duro, de onde está vindo a consciência disso? Da minha mão, né? Se eu bato nessa mesa e digo, tá mole, de onde está vindo essa consciência? Da mesa. Se eu pudesse tocar em todas as coisas e perceber a consciência de ambos os lados, de todos os lados, de todos os lugares, ou seja, tivesse a perceptividade, que isso é a consciência, de todas as realidades que o cosmos contém dentro de si, quando se manifesta, eu estaria evoluindo. Tá? Nós somos muito superficiais para perceber as coisas. Nós somos muito bons de know-how, nós sabemos como, não sabemos por quê, para quê, para onde. E isso é uma informação fundamental. Nós podemos saber como as coisas funcionam, mas o porquê e para onde não sabemos. Daí vem aquele segundo exemplo que eu tinha ficado te devendo antes, se você me permite. Eu tinha 11 anos de idade e estava assistindo a sessão da tarde. Minha mãe do meu lado. E aí era um daqueles filmes que o que mais tinha na sessão da tarde era filme de faroeste norte-americano, de indígenas lutando contra cavaleiros, e enfim. E havia uma dança desses indígenas, bem estereotipada, uma dança invocando a chuva em torno de uma fogueira. Eles faziam atos repetitivos. Baixavam, levantavam, batiam tacape no chão, rodavam, e aí faziam um canto, voltavam, faziam a mesma coisa em volta da fogueira, invocando a chuva. Me recordo que, sei lá por que cargas d'água, eu olhei para aquilo, de repente virei para minha mãe e falei, eu sou igualzinho esse índio. Isso me rendeu uma visita ao psicólogo depois. Sou igualzinho esse índio. Tá louca, minha filha? Você é igual índio em quê? Eu acordo de manhã, escovo o dente, vou para o colégio, volto, almoço, faço o dever de casa, durmo, acordo, vou para o colégio, volto, almoço. Tem uma diferença, mãe. Eles sabem por que eles estão fazendo isso. Eles estão invocando a chuva. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Você percebe que nem eu, nem ninguém sabe por que está fazendo isso? Isso é uma pergunta fundamental. A gente sabe como.
pode descrever molecularmente como se faz cada uma dessas operações. Mas por que estamos fazendo isso? A gente não sabe, não tem essa resposta, nem está procurando. Esse é que é o detalhe. E isso é um elemento que nos diferencia muito de tudo que se produz tecnologicamente. Uma falta de senso de porquê, para onde, fortíssimo. Eu costumo dizer, inclusive, que quando uma máquina clona o que a mente humana cotidiana faz, ela está nos liberando para fazer aquilo que é próprio do ser humano. Então, não é muito que ela esteja ocupando o nosso lugar. Nós é que estávamos ocupando o lugar dela. Sim. Ela está nos liberando para fazer aquilo que é próprio do ser humano. A criatividade, a inventividade, a busca de um porquê, de um para onde, a intuição, a percepção cada vez mais ampla da vida, uma empatia cada vez maior com todas as coisas do universo. Ela está nos liberando para fazer o que nos corresponde. Ela não está competindo conosco. Ela não entrou nisso e talvez nunca entre. Porque isso é exclusivamente humano. Tá? Eu fico me perguntando se é realmente exclusivamente humano, sabia? Pois é, se não você pode me surgir mostrar... consciência. Não, hoje é. É, com certeza. Se você me mostrar, eu também não fecho questão. Agora, eu quero saber como e onde surgiria alguma coisa assim, porque é um campo de metafísica tão requintado que a gente mesmo não usa. É que a gente não sabe como surge, e nem por que surgiu, como você disse. Exato. Esse aqui é um ponto interessante. Se você for classificar quem entra aí, a maior parte da humanidade nem entra. Mas é um campo deslumbrante e maravilhoso a ser ocupado e descoberto, e muita gente entrou. Tá? Então, se você me mostrar algum outro ser que também faça, eu sou a primeira a concordar com você, mas nesse momento eu não vejo nem a humanidade fazendo. É verdade. Mas isso que você disse sobre inteligência artificial não estar substituindo a gente, mas sim liberando, é uma ideia que convidados nossos já passaram, Walter Longo, por exemplo, e eu concordo. Inclusive, várias pessoas que estão em casa podem hoje se queixar de que eu não paro de trabalhar nunca. Mas é porque as pessoas geralmente trabalham com pensamento. Porque lá atrás, Revolução Industrial, o ser humano estava apertando parafuso o dia inteiro numa fábrica. Aí acabava, 16 horas de trabalho, ia para casa, parava de apertar parafuso. O trabalho dele era apertar parafuso. Seu trabalho é pensar, você nunca vai parar mesmo. Você vai ter exaustão mental porque você não para de pensar. Pelo menos é o que deveria acontecer com as pessoas, né? Talvez alguns consigam desligar de vez em quando. Mas é o normal. O tempo todo quem trabalha com criação, e o ser humano é naturalmente inventivo, é isso que a gente faz, vai estar pensando sobre maneiras diferentes de fazer aquilo que você faz melhor, querendo evoluir, querendo ter mais ideias criativas, pegar mais referências. E... Quer falar alguma coisa, Lúcia? Sim, eu gostaria, se você me permite, de discordar de você nesse ponto. Eu acho que, na verdade, você cansa mentalmente, não é porque o seu pensamento se concentra em algo. A gente se cansa mentalmente, pela terrível dispersão de que estamos doentes. Nada é mais cansativo do que isso. Então não é pensar em uma coisa, está pensando em tudo. Isso, muito pelo contrário. Quando você se concentra em algo que te anima, que te entusiasma, às vezes não cansa. Leonardo da Vinci, pintando a Mona Lisa, diz que não tinha fome nem sono. Quando você está concentrado em algo que você ali está colocando o seu melhor, é muito natural que venha um entusiasmo que te dá uma energia brutal. Agora, passe um dia com pensamentos circulares totalmente descontrolados. Você vai cansar mais do que carregar pedra. Isso é extremamente desgastante. Tá? E nós somos prisioneiros da dispersão. Eu ouso acreditar que como nunca antes. Tá? Não, eu concordo. Concordo com essa discordância. Não, eu ia falar, na hora que você estava falando isso, eu falei, pronto, o pessoal do Orcarrolia que vai bater palma, e o pessoal do, nossa, tá falando que tem que trabalhar o tempo inteiro, não é isso. vai discordar e vai te jogar pedras. Mas eu acho que o nosso principal defeito hoje é justamente essa dispersão e a falta de capacidade de organizar o nosso trabalho, né? Então, como a gente está sempre aqui sendo bombardeado de muitas informações. E aleatórias, porque aparece um vídeo de 1 minuto de receita, daqui a pouco é um vídeo de um cara cantando 1 minuto, a outra dançando, a outra dando dica de finança. A gente e não temos nenhuma orientação para termos nenhum controle sobre a nossa mente. Carl Jung, ele tinha uma expressão que era corpo e mente juntos. Só isso. Já seria tremendamente difícil. Aí voltamos. Desculpem, estou sendo um pouco reiterativa, mas eu tenho que voltar um pouco para o Oriente. Você vai fazer uma disciplina qualquer de meditação, a primeira coisa que eles vão te mandar é controle o seu pensamento. Tenha as rédeas do seu pensamento. De tal maneira que você possa... É como se fosse um espectro lumínico disperso para todos os cantos. Você pega ele,
concentra num grau só. Isso tem a potência de um laser, né? Penetra profundamente nas coisas. A mente concentrada numa única direção, ela tem uma potência fora do comum e ela vai longe. Os homens mais concentrados fazem coisas incríveis. Portanto, qualquer disciplina oriental, a primeira coisa que ela vai te ensinar é controle a sua bendita mente. Para você aprender a usá-la de uma maneira eficaz, para aprender a virá-la para dentro, inclusive, promover um autoconhecimento, que é um processo fundamental na evolução humana. Nossa mente está num espectro de 360 graus, em todas as direções, de todos os jeitos, totalmente descontrolada. Isso nos deixa na superficialidade das coisas e nos deixa na mediocridade quanto à qualidade daquilo que a gente faz, inclusive o autoconhecimento. Se você pega até os raios de sol, a gente adora um programa chamado Largados e Pelados. E uma vez teve uma moça que ela fez fogo com uma lente, lembra, amor? Você tem o sol iluminando tudo, e já é maravilhoso, mas se você pega e concentra os raios de sol através de uma lente, você faz fogo com aquilo. É mais ou menos o pensamento, né? Se está disperso, tem pouco poder. Se está concentrado, passa a ter muito mais poder. Lúcia, voltando às ideias do Platão, tem uma que é muito popular e que a partir dela eu queria fazer alguns questionamentos, que está presente na República, que é a alegoria da caverna. E eu queria que você explicasse para as pessoas que não conhecem a alegoria da caverna, para que depois eu possa fazer uma pergunta. Tá certo. Bem brevemente, né? Sem muitos detalhes, a gente poderia dizer que existe uma caverna onde existem alguns prisioneiros acorrentados diante de uma parede, uma caverna subterrânea profunda, Escura. E no final ela termina com um paredão liso, que funciona como se fosse uma tela. Diante desse paredão, sentados, existe um monte de homens que estão acorrentados. Acorrentados de uma maneira tal que até o movimento de virar o pescoço para trás é impedido. Eles olham para frente. Subindo, existe como se fosse uma parede, e que por trás dessa parede existe uma fogueira. E entre esse muro e a fogueira passam algumas pessoas carregando objetos. Perdão, minha garganta está um pouco fraca hoje. Tenho uma terrível alergia a ar-condicionado, sabe? Isso é uma coisa complicada. Mas, enfim, essas pessoas passam carregando esses objetos e o fogo produz uma sombra que projeta esses objetos lá na parede. Então, são jarros, são plantas, seja lá o que for. Da mesma maneira, essas pessoas podem conversar entre si. E o som da sua voz, por eco, vai projetar lá na parede também. Então, quem está aprisionado, imagina que essas figuras que estão passando ali são seres, eles são a verdade, são a única verdade. E aí Platão diz que num determinado momento, não se sabe muito bem como, ele diz, bom, esse prisioneiro, um deles é libertado. Não sei se por si mesmo ou por outros. Ele é libertado. Quando ele olha para trás, ele vê o grande engano que é o que ele pensava ser realidade. Que é, na verdade, uma sombra de tudo que está passando atrás. Né? E aí ele vê que essa caverna tem uma inclinação e lá em cima existe uma luz muito intensa. Maior até do que a luminosidade dessa fogueira. E ele diz, bom, agora eu vou chegar lá, eu quero chegar lá. E vai com muita dificuldade, né, escalando, porque imagina você uma pessoa que esteve acorrentada a vida inteira. A musculatura que tem para fazer uma escalada dessa. Vai escalando com muita dificuldade até que num determinado momento ele chega lá fora e vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Quando ele vê, primeiro ele tem uma dor muito grande, porque a visão dele não está acostumada com isso, com a luz, tem que fechar os olhos, tem que ir adaptando aos poucos. Primeiro ele vê a sombra dos objetos projetados, depois vai vendo os objetos, até que pode chegar a olhar até fugazmente para o próprio sol. Né? Não com muita constância, mas fugazmente pode até vê-lo. E aí esse homem, ele teria despertado e visto as coisas iluminadas pela luz do sol, que Platão vai falar que é a ideia do bem. Já já a gente conversa sobre isso. Mas aí esse homem lembra que os seus amigos estão prisioneiros lá dentro da caverna. E aí ele resolve, ele que já está liberto, que já resolveu o seu problema, ele resolve voltar para libertar os seus amigos. Aí quando ele entra, da mesma maneira que quando saiu ele fica cego, quando entra fica cego de novo. Sim. Imagina você que ele desça meio aos tropeços, chegue lá embaixo, sem enxergar direito, apoiando nas coisas, machucado pela descida, uma figura estranha, uma figura exótica. Aqueles homens que estão lá aprisionados, eles têm um critério. Eles consideram como o mais esperto entre eles, entre o mais inteligente, aqueles que reconhecem melhor as sombras, que sabem a ordem que elas passam. Esse é considerado o melhor dentre eles, que eles elegem como um líder. Eles não sabem que essa liberdade, eles se sentem livres,
para eleger um líder entre eles e tudo mais. Elas não sabem que essa liberdade está pré-condicionada à ilusão e ao erro. Mas eles consideram esse homem como o melhor. Aí chega um cidadão que não enxerga direito as sombras, porque ele ainda está meio cego, meio machucado, meio trôpego, dizendo para eles que tudo aquilo ali é um engano, que eles precisariam sair dali e ir para o mundo onde ele foi, que lá é que está a verdade. É lógico que eles vão considerar isso é um louco. E esse lugar que você foi deve ser o pior possível, porque olha o estado que você voltou. Tá? Se ele tentar libertar à força um desses homens, são capazes até de matá-lo. Tá? E podem matá-lo. Platão se diz que usa isso como alegoria com o que fizeram com o mestre dele, que é Sócrates, né? Que acabou sendo morto. Tá? Então, basicamente, essa seria a história. Aí vem todos os desdobramentos do mito. Você quer que eu conte os desdobramentos também ou você quer fazer uma pergunta antes? Eu vou fazer uma pergunta antes, mas, amor, você tem noção do quão elegante é isso? É. Aí esse cara pensou isso há 2.400 anos. E vale dizer que essa alegoria a gente usa hoje em dia para classificar várias pessoas hoje em dia que vivem no mito da caverna, que acham que uma coisa é real quando não é. O tempo todo a gente está saindo de uma caverna para uma caverna maior, né? Sim. A gente não tem a noção do que seria, Quando a gente de fato, a realidade. Mas, por exemplo, você tem filmes que foram feitos com base nessa ideia. Você pega Matrix. É isso, você tem um pessoal que saiu da caverna tentando tirar os outros. E tem gente que violentamente briga pra não sair da caverna. Sim. Tem um personagem, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas quem viu o filme 1 vai se lembrar muito bem. Ele saiu da caverna, ele foi tirado de lá, viu que a realidade era pior do que ele queria. E Ele quis preferia voltar. a caverna. Preferiu Ele falou, voltar. me coloca na caverna de volta, é o que eu quero. Ele traiu os amigos pra poder voltar pra caverna, pra comer um bife que era falso. Ele tava comendo um bife assim e falou, eu sei que isso é uma ilusão, mas eu quero voltar pra ela. Mas a pergunta que eu faria é justamente sobre esse final que você colocou. Porque temos esse prisioneiro que se libertou e viu que aquilo era uma ilusão e ele teve contato com a realidade. E quando ele volta, o pessoal não acredita nele. Então, isso me leva a pensar que até no nosso mundo, sanidade, por exemplo, é um critério estatístico. Todo mundo vê as mesmas coisas, acredita em coisas parecidas. Se uma pessoa chega, pode ser uma pessoa com uma percepção diferente, e fala da existência de outras coisas, ela é tida como a louca. Porque esses aqui são os normais e esse aqui é o anormal, é diferente daquele grupo. Então será que a gente não está chamando de loucos pessoas que não são loucas? Elas só têm acesso a coisas que nós não conseguimos compreender? Em muitos casos pode ser. Diz-se que de uma maneira ou de outra o louco e o sábio têm algo em comum. Simplesmente um sabe o que significa o que ele está vendo e o outro não. Perdeu o controle do que vem a ser realidade ou não. Tá? Mas com certeza é um elemento muito estranho quando alguém que tem uma vista além do seu tempo chega com alguma informação nova. Tanto que você vai ver a perseguição que muitos filósofos sofreram ao longo da história. Sim. A inimizade entre filósofos e políticos ao longo da história foi uma realidade. Muitos padeceram de todas as formas, exatamente porque não é conveniente, inclusive, a verdade que eles estão trazendo. Porque é uma verdade que faria com que as pessoas se libertassem da caverna. Então, há uma manutenção de um sistema de uma maneira tal que ninguém tenha vontade de se libertar. Então, quando uma pessoa está chegando a um extremo, que ela começa a questionar alguma coisa, você lança uma sombra nova, uma novidade que ela ainda não viu. Porque, isso eu não vi ainda, pode ser que seja isso. Então, é como se fosse um círculo de novidades que vão girando, vão sempre aparecendo aparências novas. Eu me lembro que eu tive há muitos anos, uma curiosidade, eu tive um aluno que já era um senhor idoso, e ele chegou um dia na escola, ele falou assim, professora, você não sabe o que eu vi hoje? Eu vi na rua hoje uma menina vestida exatamente como estava a minha primeira namorada no meu primeiro encontro. Uma saia toda pregadinha, plissada, uma meia até o joelho, um casaquinho. Levei um choque. Eu falei, viveu demais, viu a mesma cena 2 vezes. Porque giram as aparências. Como a criatividade não é infinita para isso, giram as aparências. E pode realmente se repetir a mesma coisa. Então está sempre lançando uma novidade, um distrativo para que você não esgote, ou alguma coisa para anestesiar a sua consciência. Quando você está muito desgastado, vamos lá, vamos tomar uma coisa para você anestesiar a sua incomodidade, né? Ou seja, se você reclama, ou você recebe um remédio novo, ou você vai receber um distrativo novo. A inquietude é perigosa. Tem aquele livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma sociedade
distópica, onde quando o pessoal tem algum problema, a solução é tomar uma droga chamada soma, que o governo mesmo dá. O pessoal não se questiona. Ah, tá com problema? Não, tome esse soma aqui, o cara toma. Isso daqui resolve seus relaxa. Fica problemas. tranquilo. Mas a gente Eles tem isso querem. na sociedade também, desde Não. os romanos com pão e circo até os adventos modernos para a mesma coisa. Entenda bem, eu não estou querendo dizer que pessoas que têm problemas psicológicos não devam tomar medicamento. Não entenda Não, isso. se alguém entender isso aqui, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pode acontecer. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que simplesmente a passagem de um estado de conforto para um estado de desconforto pode não ser patológica. Sim. Pode ser simplesmente uma sede de alma, uma necessidade de respostas mais profundas e mais consistentes para a vida. Sim. Mas a gente estava falando das implicações da alegoria da caverna. E aí eu quis colocar um ponto e eu te interrompi. Bom, tem várias implicações, né? Se você for considerar, por exemplo, esse esgotamento, quando esse homem é solto ou se solta, seja lá como for, ele vê a luz no final lá da caverna e sai. Ele esgota meramente as ilusões da caverna como um sentido de vida e é libertado ou se liberta e vê a luz lá no final da caverna. Você percebe que isso é uma alegoria perfeita da filosofia? Vê a luz e se apaixona por ela e vou para lá. E não desisto no meio do caminho. Vou sofrer vários tombos, vou escorregar, vou levantar de novo, não desisto. Saio lá da caverna, vou até fora. Imagine você que um homem que esteja lá fora da caverna, que já tenha se libertado, te estenda a mão e diga, você não vai ficar cego não, vem cá, que você vai acostumar. Ou seja, aí você tem uma relação que nas escolas tradicionais eles chamavam de mestre a discípulo, né? Que quem está com a consciência um pouco mais desperta, quem se libertou, puxa quem está vindo atrás também desperto, também grávido, e querendo seguir adiante, ou seja, essa transmissão do conhecimento vai se fazendo desde aquele que já está vendo até aquele que está com alguma incomodidade, aquele que está recentemente grávido, que tem alguma necessidade de sair da caverna. Uma das coisas que eu acho mais bonita é lá fora. Você já parou para pensar por que a luz do sol é a ideia do bem? Porque ela descortina aquilo que está obscuro, ela ilumina as coisas, seria isso? Imagine você a seguinte situação. Mais uma vez, eu entro aqui com uma lanterna. E essa lanterna enxerga apenas um pedaço de vocês, que é aquele pedaço que me interessa. Se você é uma pessoa que tem um cargo importante, pode me dar alguma influência. Se você é uma pessoa que tem dinheiro, pode me ajudar de alguma maneira. Ou é uma pessoa que provoca em mim alguma atração física, tem alguma beleza. Eu só olho para você o que você tem que pode me interessar. Não sei se você conhece aquela frase de Leon Tolstói, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Ou seja, eu só vejo das coisas aquilo que me interessa. Evidentemente, essa visão utilitária não te mostra a plenitude do que as coisas são. Te mostra um fragmento, que é aquele que te interessa. Se houver uma pessoa que não tenha nada que te interesse, talvez você não a veja. Talvez ela seja invisível para você. Existe, inclusive, um texto que corre na internet que é Invisibilidade Pública, que conta a história, dizem que é real, inclusive, eu não posso afirmar, de um professor que teria tirado uma licença sabática e teria pego um emprego como funcionário de um sistema de limpeza urbana, trabalhando dentro do campus onde ele dava aula, com um bonezinho e toda a roupa de gari. E ele diz que ficou ali algum tempo e não foi reconhecido por um simples fator. Ninguém olha para rosto de gari. Gari não existe, porque ele não tem nada que te interesse, portanto ele se torna invisível. Então, se você não tem nenhum interesse para mim, eu não te vejo, ou vejo uma fração muito pequena tua, que é aquilo que me interessa. Agora, se ao invés de olhar para você iluminado por essa minha lanterninha, eu olhasse iluminado pela luz do sol, que é a ideia do bem, o que é a ideia do bem? Eu olhar para você pensando o que eu posso fazer que venha te beneficiar. O que eu posso interferir na tua trajetória que venha te arrastar um pouquinho na direção de você se tornar um ser humano melhor. Como eu posso te beneficiar? Isso é olhar para as coisas através da ideia do bem, não através dos teus interesses. Imagina você que você queira se abrir com um amigo. Você está com um problema, quer desabafar. Você não vai se abrir com um manipulador que pode usar as tuas informações para o interesse dele, né? Você vai se abrir com uma pessoa que só quer o teu bem. Aí, diante dessa pessoa, você se abre e mostra a sua essência. Você acha que a natureza é boba e não sabe disso? Ela não vai se abrir e mostrar o seu mistério diante de um manipulador, que quer apenas o seu interesse. Ela se abre diante daquele que só quer o seu bem, só busca beneficiar. E ela se abre e mostra o seu coração. E quem vê o coração de todas as coisas é um sábio.
Mas por quê? Porque não quer as coisas para si. Ele quer conduzir as coisas em direção ao bem que lhe corresponde. Tá? E por isso a natureza se abre para ele e mostra o seu coração. Eu acho essa ideia incrível, a importância que Platão dá em toda a sua obra à ideia do bem. Ele considera a mãe de todas as ideias. Exatamente por isso, ela conduz a sabedoria. Ela abre as portas que vedam esses mistérios da natureza. Por isso eu te falei que a gente deveria buscar, junto com o como, o porquê, para onde, para tentar, inclusive, empurrar as coisas na direção que lhes corresponde. Quando sabemos para onde as coisas devem ir, podemos ajudá-las a caminhar para lá. Voltando a essa parte do mito da caverna e de Matrix, por exemplo, né? Lá o Neo é tirado da caverna pelo Morfeu e ele vê uma realidade totalmente diferente, que a realidade que ele estava até então, que para ele era tão real quanto eu segurando este copo, era uma ilusão feita por outras pessoas que, na verdade, pessoas não, máquinas, né? Que faziam uso do ser humano para gerar energia. E eu até comentei aqui no meio do podcast, mais ou menos, né, aquela ideia da física quântica, que, poxa, você pode ter infinitas trajetórias e quando o observador, tem o efeito do observador, quando ele olha para alguma coisa, aquilo tem que escolher uma trajetória específica. Como aquele gato de Schrödinger lá, que você bota na caixa, ele pode estar vivo, morto, e só quando o observador vai lá e tira que a gente vai ver o que vai ter de fato acontecido. E aí outro dia eu vi um programador falando sobre a física quântica e o mundo das simulações virtuais. Porque ele fala, tem um jogo, você está observando essa parte, isso acontece. À medida que você, como observador, vai olhando outras partes, eles vão renderizando o restante do jogo e vão escolhendo o que tem que acontecer naqueles cantos. Ele falou, a física quântica é muito parecida. Você tem infinitas possibilidades até que alguém olha. Aí o universo é obrigado a escolher uma. Ele falou, cara, igual a uma simulação. E vem o questionamento, até daquela hipótese da simulação. Se a gente pega as ideias do Descartes, ele falava, poxa, como é que eu sei que essa realidade aqui é real mesmo? Como é que eu sei que não há um gênio do mal me manipulando e que isso aqui tudo é uma invenção? E quando eu boto água na boca é porque ele me faz sentir que tem água na boca, sendo que não existe de fato. Quando eu boto alimento, a mesma coisa. Aí o Descartes ele chegou àquela máxima do penso, logo existo. Só que eu acho que isso é insuficiente. Porque talvez a gente pensa, mas não existe aqui nesse plano. Isso aqui é uma ilusão. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a nossa realidade pode ser uma ilusão? Essa é uma questão que Kant voltou a abordar, Schopenhauer voltou a abordar, né? Que é tal história do mundo ser ilusório. Schopenhauer ele tinha um entendimento que, segundo o meu critério da visão oriental, está um pouco equivocado. Porque a visão oriental dizia assim, que nós vivemos um mundo de ilusões. A Índia fala de Maya, que é o mundo das ilusões. Mas diz que nós nos iludimos porque selecionamos, como eu falava ainda há pouco, os aspectos da realidade que nos favorecem. Lembra da música do Caetano? Narciso acha feio o que não é espelho. Mas não porque as coisas não existam em si. Então a gente se ilude no mundo real, nessa sua visão. A gente se ilude porque queremos, simplesmente damos um foco àquilo que atende ao nosso interesse pessoal. Agora, imaginar que se a humanidade não existisse, nada existiria, eu acho um pouco pretensioso demais para a humanidade. Acho um pouco pretensioso demais. Não existiu, não foi criada a humanidade, o universo não existe. Os seres também têm, vários outros seres têm um certo grau de consciência e evolução também. O mundo vegetal tem um grau de consciência, o mundo animal tem um grau de consciência. Essa consciência também está em evolução. Considerar que a humanidade cria o mundo, que só existe a humanidade com aquele... Como é o nome daquele óculos virtual que cria a realidade? Sei lá, sabe o nome disso? Rift? Bom, enfim, algo parecido com isso, um óculos virtual. Ou seja, o que existe no universo é um monte de seres humanos usando aquele óculos. Eu acho um pouco de pretensão demais. Eu acredito que as coisas existem em si, independente da opinião da humanidade. Se você fosse fazer uma pesquisa de opinião pública, Ibope medieval, e perguntasse para as pessoas qual é a forma da Terra, a maioria das pessoas ia te dizer que era plana e que lá na beirada tinha um dragão de boca aberta esperando os incautos. Você acha que a Terra deixou de ser geóide por causa disso? Ela está aí para a opinião da humanidade? As coisas são o que a gente pode alcançar é vê-las ou não, conforme o nosso nível de consciência. Quando abandonamos um pouco esse filtro do interesse pessoal, começamos a ver as coisas como elas são. Agora, que elas não existam porque nós não vimos, eu duvido muito disso. Eu acredito nisso que você falou, há uma renderização e um elemento em destaque, que é aquele onde você está focando. Mas se a minha consciência fosse ampla de tal maneira que eu pudesse focar em todas as coisas simultaneamente, que é uma das práticas que se faz dentro de meditação, por exemplo, no Oriente,
que é a atenção, o foco da atenção aberta, conseguindo prestar atenção em todos os detalhes, você talvez não tivesse como ter essa renderização. Eu, às vezes, converso com alunos meus e pego eles de surpresa e digo, você trabalha quanto tempo no mesmo lugar? Sei lá, trabalha 10 anos. Descreve o teto da sala onde você trabalha. Não sabe? Não sabe dizer. Não sabe dizer. Se a gente fica focado em coisinhas, aí tem esse efeito renderização, esse efeito de pano de fundo. Né? Mas não porque as coisas não existam, mas porque o meu foco está muito fechado. Nesse momento, todo mundo tentando lembrar dos tetos teto. da casa. Eu lembro daquelas. Não sei se isso é bom. E aproveitando o seu conhecimento sobre diversos filósofos, Lúcia, e sobre vida fora da Terra, tem alguém que tinha alguma ideia interessante sobre isso? Eles negavam, deixavam aberta a possibilidade? Porque essa é uma discussão que ela voltou assim, à mídia, porque há pouquíssimo tempo, numa audiência do Congresso americano, teve um trabalhador do governo que ele falou, não, a gente tem espaçonave, tem restos de corpos, né? Tava falando sobre isso. E essa é uma discussão que ela sempre acontece mais ou menos da seguinte maneira. Você tem um pessoal que é totalmente cético sobre isso e que se você fala que não há possibilidade, te tratam igual um burro. Fala, como assim? Uma possibilidade? Então cadê, né? Paradoxo de Fermi. Porque se tem assim, pode ter um monte de vida lá fora, por que nunca apareceu pra gente? Veja o logo existe. Pois é. E aí a analogia que eu uso pra isso é de, por exemplo, uma criança pequena perguntar para um pai na praia, há vida no mar? Aí o pai vai e fala, vamos ali no mar comigo. Pega um baldinho da criança, pega água assim, na praia e fala, tem vida aqui dentro? Até tem micro-organismo, mas quando a criança olha, fala, não. Daí ele falou, pois é, se não tem vida aqui dentro, não tem toda essa extensão do mar aqui. É mais ou menos o que a gente faz com o universo. A gente olha, não tem vida aqui na Via Láctea. A Via Láctea é muito grande, né? No nosso sistema solar. Então, se não tem vida aqui, não deve ter em outros cantos, porque, afinal de contas, é muito difícil da vida surgir, ainda mais uma vida inteligente depois. Os filósofos pensavam sobre isso? Tinham esses questionamentos? Porque se você volta para os pré-socráticos, lá no livro Cosmos, né, do Carl Sagan, ele fala, poxa, os caras estavam calculando a altura de montanha. Tinha se eu não me engano, era o Anaximandro, que falava que o Sol e a Lua deviam ser maiores do que o Peloponeso, que é a península da Grécia. Aí o pessoal falava pra ele, que exagerado. E o cara fazendo isso há 600 anos de Cristo, pô. Na verdade, o que você está falando é o sofisma, falácia da generalização, né? Você pega uma amostragem pequenininha, o que é aqui é em todos os lugares. Perdão. Eu não conheço dentro do mundo clássico considerações sobre isso, mas conheço de um filósofo que viveu aí no século XVI para XVII, que é Giordano Bruno. Você sabe que Giordano Bruno, uma das razões que ele foi para a fogueira foi exatamente essa. Ele é queimado em 1600 porque ele acreditava que existiam inúmeros outros mundos, que o Sol não era centro do sistema, como dizia Galileu, mas que existiam inúmeros outros mundos, provavelmente habitados como uma Terra. Por uma questão de lógica, se você considera a infinitude do universo observável, a probabilidade de que haja dentro dessa infinitude de galáxias, de sistemas estelares, um planeta com vida é muito grande. Por um sistema de probabilidade, eu acredito. Agora, que se já observamos ou não isso, aí é discutível. Perdão. É discutível se nós já chegamos a ver se o que esse militar falou é real ou não. Eu acredito, talvez até esteja mal fundamentada, mas eu acredito que existe uma boa dose de fantasia no meio de todas essas visões que são propaladas por aí. Tendo a acreditar nisso, tá? Mas acredito que como possibilidade existe. E se nós acreditarmos numa linha crescente de tecnologia infinita, num determinado momento vamos ter alguma forma de vida capaz de rastrear outras formas de vida em outros lugares. Por uma tendência lógica, temos que chegar aí. Não há como escapar. Tá? Mas daí a perceber o quanto nós temos alguma informação concreta disso já é outra coisa. Aí já teria que ter provas concretas, que eu ainda não vi nenhuma. Eu também só deixo a porta aberta, porque eu acho que tem que ter muita fé para acreditar que nós somos os únicos no universo. Sim. Com certeza. Então o universo é simplesmente grande desperdício de espaço, né? Dantesco, assim, porque todo esse espaço para apenas a gente aqui. E há projetos hoje de busca por vida lá fora, até aquele SET, né, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, alguma coisa assim, que é muito questionado, inclusive, porque a gente fica mandando sinal aqui da Terra para fora.
E aí pensa, bom, quem é muito primitivo não recebe esse sinal. Só quem vai receber esse sinal é quem é muito avançado tecnologicamente. E quem é avançado, mas não consegue viajar, não vem. Só virá aquele que é muito avançado a ponto de poder viajar. Como é que esse cara vai encarar a gente, assim? Será que vai ser uma coisa Será que tipo é bom espanhóis ficar contra chamando a incas e galera? astecas? Aí né? é que está. Se esse homem, perdão, se esse homem evoluiu só tecnologicamente, nós estamos em perigo. Mas se ele evoluiu como ser humano também, como ser, seja lá qual for a espécie dele, se ele evoluiu moralmente, psicologicamente, espiritualmente, não há nenhum perigo. Ele pode ter uma tecnologia de ponta. Se a moral ficou lá para trás, como nós estamos fazendo, ele é perigoso. Eu não confiaria na humanidade indo em outro planeta e achando vida, senão eu iria explorá-la. Agora, se ele evoluiu de uma maneira harmoniosa, nós não temos nenhum perigo. Essa é que é a grande questão. Se a gente não conseguiu evoluir, provavelmente existe chance deles também não terem conseguido. Existe essa probabilidade. Aí vem o risco, que está em todos os filmes aí do Superman e outros filmes de ficção, né? Pois é. Sim. Bom, e Lúcia, você trouxe um livro pra gente? Ah, sim, claro. Aqui é o Instantes de um Tempo Interior. Trouxe de presente para vocês. Obrigada. É meu último livro. Você tem 8 livros publicados. Tenho 8 livros publicados. Bacana. Instantes de um Tempo Interior é um livro de poesias filosóficas, tá, que publiquei ao longo da minha vida. Eu sempre, ao longo da vida não, desde que entrei na filosofia, sempre gostei muito de poesia, mas eu achava na minha juventude que eu não tinha assunto para escrever poesia. Eu me recusava a escrever poesia sobre banalidades. Mais uma poesia romântica no mundo. Eu não achava que valia a pena. Aí, quando eu comecei a fazer filosofia, que eu comecei a vislumbrar uma coisinha ou outra, comecei a fazer poesia também. É lógico, é uma poesia amadora, tá? Vocês vão ter que considerar isso. Mas voltada para muitos assuntos interessantes. Talvez possa interessar vocês. Poxa, a gente fica Obrigada. honrado com o presente É aqui. lindo o livro. E Parece ser. vou olhar também os seus outros livros. Sim, recentemente eu lancei um livro que eu acho muito interessante. Existe um livro que eu acho maravilhoso, que é o Tao Te Ching, que é o livro sagrado da tradição taoísta. Muitas pessoas pegam aquele livro com os seus 81 aforismos e dizem: eu não entendo nada do que está aqui, porque é muito curto. Tem capítulos que são uma frase. E eu fiz uma explicação de cada uma das frases do Tao Te Ching, palavra por palavra. Tá? Então, é um livro comentado, explicativo em relação ao Tao Te Ching, que é uma tradição que eu gosto demais. Admiro muito o taoísmo. Então, vale muito a pena conhecer também. Foi o meu último livro lançado, esse é o penúltimo. Perfeito. Legal. Vou olhar. Boludinha, da minha parte aqui, na verdade eu poderia continuar isso aqui por 8 horas, sempre. mas A gente sabe. o tempo da Lúcia é contado também. Você tem mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. Então, Lúcia, só agradecer, foi verdadeiramente um prazer recebê-la aqui, espero que volte mais vezes, as portas do Grupo Primo estarão sempre abertas. E, para quem acompanha o episódio, gostou, quer conhecer mais do seu trabalho, além dos 8 livros, poxa, deixa as redes sociais também para as pessoas poderem te acompanhar, pode falar do Nova Acrópole, então fique à vontade, vendo o seu peixe. Muito obrigada. Bom, eu convido em primeiro lugar para que conheçam o YouTube da Nova Acrópole, porque aí a gente tem cerca de 800 palestras gratuitas sobre todos os temas que você possa imaginar. Lá dentro, certamente você vai encontrar alguma coisa que te interesse. Tá? Então, basta entrar no YouTube, digitar Nova Acrópole, você vai achar lá uma página bastante grande, nós temos mais de 1 milhão de seguidores, Palestras Filosóficas Nova Acrópole, que também temos um podcast com esse nome, Palestras Filosóficas Nova Acrópole. Tá? É o primeiro convite que faço, é a porta de entrada para que conheçam o nosso trabalho. Em segundo lugar, recomendo também a minha página no Instagram, para aqueles que queiram me seguir, Prof. Lúcia Helena Galvão, tudo junto. E em terceiro lugar, mas não menos importante, eu recomendo que conheçam as nossas escolas, porque Nova Acrópole tem mais de 100 escolas no Brasil. Se você entra no nosso site, que é o acropole.org.br, você vai ter o endereço de todas essas escolas. Vá conhecer, vá assistir uma palestra. Nosso próprio curso de filosofia tem apenas uma aula por semana, ou seja, é compatível com a agenda de todo mundo. Sim. E ensina a fazer uma reflexão filosófica aprofundada. Tá? Eu acho bastante interessante e útil para qualquer um que queira aprender a raciocinar em termos filosóficos, ver a vida em termos filosóficos. Tá? É muito importante e é o trabalho principal que fazemos. Nosso curso de filosofia maneira clássica.
Muito Perfeito. bom. Muito obrigada, Lúcia, pela presença. E vocês podem encontrar a gente aqui semanalmente com um novo episódio dos Sócios. Inclusive, se inscrevam no canal, a gente está chegando a quase 1 milhão de seguidores. E, inclusive, obrigada para todo mundo que já se inscreveu. A gente pretende chegar a essa marca até o final do ano, então ajudem a gente. E também podem me encontrar no @maluperini no Instagram. Vocês podem me encontrar no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, e sempre aqui no podcast Os Sócios. E se cada um de vocês compartilhar com os amigos, aí pelo menos os 10 mil mais íntimos, em tempos de rede social, aí vocês têm esse tipo de audiência que eu sei, né? A gente bate essa marca de 1 milhão no final do ano, e quanto mais relevante o podcast, melhor na hora de trazer convidados do peso, por exemplo, da Lúcia Helena Galvão, que esteve aqui. Para quem acompanha o nosso episódio, muito obrigado pela audiência. Lúcia, novamente, muito obrigado pela presença. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Obrigada.